este é o G2 Entrevista. Eu sou Gláucia Vieira, da G2, uma consultoria de SAP Business One, um sistema de gestão para empresas em transformação. Hoje vamos falar com o Dr. André Félix sobre direito tributário. Meus amigos empresários, de vez em quando nós também temos direito a alguma coisa. Vamos discutir isso melhor. Dr. Félix, muito bem-vindo ao programa, obrigada por aceitar o nosso convite, é um prazer falar com você. Bom, o assunto é seríssimo, né? Mas eu tenho certeza que você vai contribuir muito aqui com a gente, com o nosso público, esclarecendo alguns dos principais fatos aí e pontos de atenção sobre o assunto de hoje. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer, doutor, é o básico, não é? O que é direito tributário e quais profissionais uma empresa precisa para manter o seu planejamento tributário organizado? Bom, primeiramente, eu que agradeço o convite, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Bom, direito tributário não existe, para falar a verdade. O direito é uno, ele é dividido para fins didáticos. Mas dividindo o direito tributário em áreas, o direito tributário envolve todas as normas jurídicas que interferem de uma forma direta ou indireta na relação fisco-contribuinte. Então, tudo que pode alterar essa relação, influenciar essa relação, faz parte do campo de estudo e de atuação do direito tributário, considerado um dos ramos mais complexos do direito. Uma empresa, no Brasil em especial, né, no mundo todo tem essa preocupação, mas no Brasil, em especial, que a gente tem um sistema tributário muito complexo, mudanças legislativas semanais, a empresa tem que ficar antenada se ela está efetivamente recolhendo os tributos devidos e na proporcionalidade que devem ser recolhidos, ou se está recolhendo alguma coisa maior ou indevidamente. Porque as empresas que estão antenadas com isso, elas têm melhor margem de preço, conseguem uma melhor posição no mercado. Então, por isso que você vê grandes empresas com um departamento tributário enorme. Porque uma vantagem econômica de 1% no resultado representa muito. Então, todos os empresários, todos os CEOs, administradores, têm que ficar antenados aí com o direito tributário e realizar as suas atividades econômicas da forma menos impactante com a carga tributária. Excelente. Então, assim, eu sei que na G2 a gente tem feito um trabalho com você, mas você acha que qual que é o quadro mínimo, depende do porte da empresa, né? Que profissionais que as empresas precisam procurar aí para ter esse assunto em dia? São advogados, são contadores, são outro tipo de especialistas? Os advogados tributaristas e os contadores que trabalham efetivamente com uma contabilidade gerencial, que se preocupam com os impactos tributários. O porte da empresa, eu diria o seguinte, uma empresa que hoje, o Simples Nacional, que é o regime que toda empresa começa as atividades, ele não é tão simples como deveria ser. Então, uma empresa que já está no Simples Nacional, dependendo do anexo que ela se encontra, já deve procurar um contador, um consultor, um advogado tributarista para ver se está recolhendo efetivamente uma carga tributária menos impactante nas suas atividades. E existe essa ilusão. A empresa acha que no Simples ela está recolhendo menos, mas se ela tivesse em um outro regime, ela poderia estar recolhendo menor ainda os tributos. E aí, doutor, qual a importância? A gente já está falando disso, né? E na sua resposta anterior já teve algumas dicas. Mas qual a importância do planejamento tributário nas empresas? Quem geralmente faz essa lição de casa com mais afinco? É somente a grande empresa? Ou tem algum setor específico que presta muito atenção e dá muito valor para o planejamento tributário, né? Explica um pouco da importância disso e quem é que tem feito isso bem. Geralmente, quem dá muito valor ao estudo do direito tributário, a redução da carga tributária em suas atividades econômicas, ou é o departamento financeiro, ou é o jurídico, ou é o contábil. Não foge muito dessa regra. O advogado tributarista, para poder realizar um ótimo serviço para uma empresa, para um cliente, ele tem que estar afinado com a atividade da empresa e também ter como cliente uma pessoa que entenda do negócio. Muitas vezes o cliente, quando ele entende muito bem do seu negócio, inclusive dos custos da sua atividade, ele mostra um norte para o advogado tributarista aonde que dá para mexer, aonde que dá para reduzir a carga tributária, aonde dá para recuperar tributos pagos indevidamente, que acontece muito no Brasil, né? Infelizmente, no Brasil, a gente tem um contencioso tributário muito grande. A gente não vê nos outros países, pelo menos nos países da OCDE. É uma característica do Brasil, essas ações de recuperações de tributos ou ações de anulação de débitos tributários. É muito comum isso no dia a dia
de uma empresa. Hoje não existe empresa, né, que não tenha uma discussão jurídica tributária. Não, excelente. E uma coisa importante que você citou é a competitividade, porque às vezes a gente fica ali só, a empresa fica muito orientada ao negócio e achando que planejamento tributário não faz parte. E isso toca ali, geralmente, o preço do seu produto, te dá um cenário de maior competitividade quando você consegue reduzir recolhimento. E aí tem a ver com a nossa próxima pergunta aqui, que é que tipo de recolhimento pode ser mais fácil de ser reduzido? Existe um exemplo específico, né? E se ficar mais fácil, podemos separar aí por segmentos. E aí queria que você comentasse alguns exemplos. Então, os tipos de recolhimento mais fáceis de realizar aqui no Brasil é o Simples Nacional, né, que você só pega o seu faturamento, recolhe uma guia DAS e está realizado. Mas isso não quer dizer que você está pagando menos tributos. Por isso você deve analisar efetivamente como funciona a sua empresa e as possibilidades. E no sistema tributário nacional existe uma falha. Uma empresa, ela tem um regime simplificado, que hoje não é tão simplificado, não é tão simples assim, né? Estragaram o regime. A partir do momento que ela estoura o faturamento para sair do Simples Nacional, ela não sabe para onde ir, porque há uma elevação de carga tributária muitas vezes enorme, que pode estragar a sua atividade, pode estragar o seu preço, acabar com o seu resultado. Então, a gente tem essa falha no nosso sistema tributário nacional, atualmente. No direito tributário existe um princípio que não é respeitado e observado, infelizmente, tanto pelos legisladores quanto pelo judiciário, que é o princípio da capacidade contributiva. O que seria isso? Quem tem maior capacidade econômica deveria recolher mais, e quem tem menor capacidade econômica deveria recolher menos. Então, nós deveríamos ter um sistema tributário progressivo, conforme as margens de receita, faturamento, renda, para as pessoas jurídicas, e nós não temos isso. Uma empresa que está no Simples Nacional, ela já sai direto para o lucro presumido ou real, onde é uma elevação enorme da carga tributária. Por isso, nessa fase, é a fase mais importante, talvez, de ter um advogado tributarista acompanhando o desenvolvimento da empresa. O que ela vai fazer? Como que isso não vai impactar tanto a sua atividade, o seu resultado, a sua margem de lucro? Porque sem lucro uma empresa não consegue trabalhar, sem lucro uma empresa não consegue reinvestir nela própria, não consegue crescer. Então, esses detalhes que são muito preocupantes no sistema tributário nacional. A gente não vê nada, nenhuma luz no fim do túnel, visando ajudar o empreendedor, ajudar o empresário a se desenvolver, crescer. E sim, aqui no Brasil é muito comum a pessoa que está tendo um acréscimo patrimonial, uma pessoa que está tendo uma riqueza nova, está tendo ganhos, o normal é o sistema vir e querer retirar dessa pessoa, o que é totalmente negativo para a sociedade, não só para o empresário, mas para a sociedade. Já percebeu que o assunto é importante, não? Então, já sabe, se está nos vendo no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa os seus comentários e prestigie o nosso convidado curtindo esse vídeo. Se está nos ouvindo pelo Spotify, siga nosso podcast. E aqui falando um pouco mais, puxando para o nosso público aqui de pequena e média empresa, né? Somos nós, a grande maioria, e que oferece oportunidade de emprego, que colabora com a economia, com o crescimento do país, né? Então, assim, pelo seu discurso já entendi que você concorda que o país precisa de uma reforma tributária, né? Se eu entendi bem. E aí, você acha que isso ainda acontece nesse governo ou vai ficar para o próximo? Eu sou a favor de uma reforma tributária, mas não a que está aí, não as que estão aí apresentadas. E até a gente vê esse governo, tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo, um descuido à reforma tributária. Querem fazer uma reforma tributária de qualquer jeito, mas não sabem se é essa ideal. Querem fazer uma reforma tributária antes dos bois. Por que antes dos bois? Primeiro tem que fazer uma reforma administrativa, tem que enxugar o Estado. Qual é o Estado que nós queremos viver? Qual é o custo desse Estado que nós queremos? Depois da reforma administrativa, aí sim deve-se falar numa reforma tributária. Bom, reduzimos o Estado e esse Estado precisa de tanto para se manter e crescer. Então, vamos agora fazer um sistema tributário para arrecadar para esse Estado. Não o inverso. Qual que é o inverso? Vamos fazer um sistema tributário que, em tese, tem como bandeira que vai ter uma desburocratização do recolhimento do tributo, vai ser mais fácil recolher os tributos, em especial os tributos sobre o consumo, contudo, vai ter uma elevação da carga tributária. Vai ter uma elevação
da carga tributária sobre o consumo. O Brasil vai ser um dos países que mais vai tributar o consumo. E tributar o consumo é totalmente errado. Não traz desenvolvimento econômico, não traz igualdade social, né? Não acaba com a desigualdade social. Países desenvolvidos privilegiam a tributação da renda, do patrimônio, em detrimento do consumo. O consumo interno do Brasil é responsável por 60% do PIB. Então, você tem que favorecer o consumo interno, reduzir a carga tributária sobre o consumo, para as empresas poderem crescer, gerar riqueza, gerar emprego, diminuir o desemprego. Mas não, estão metendo as mãos, estão fazendo ao contrário. Então, o certo a gente não vai ver. O certo seria a reforma política, que nunca vai ter nesse país, depois a administrativa e depois a tributária. Pois é, e pegar uma crise de saúde pelo meio do caminho, né? Eu acho que ficou tão complicado, não está valendo. Essa última eleição não está valendo, né? Porque os políticos estão tão enrolados nessa crise que tudo ficou para trás, e aí a gente está só esperando que passe esse momento e que alguma coisa aconteça nos outros setores aí, nos outros assuntos, né? Na economia, no tributário, tem tanta coisa para ser feita ainda, mas está bem complicado. Agora, me fala, doutor Félix, quais os riscos mais comuns que as empresas acabam correndo quanto às obrigações fiscais? O que você tem visto aí de comum? O que eu tenho visto é que as empresas muitas vezes têm um faturamento muito bom, excelente, contudo, devido à falta de estudo da carga tributária, elas têm a sua margem de lucro comprometida. Elas acham que estão tendo resultado e não estão tendo ganho algum. E com isso as empresas acabam quebrando no meio do caminho e deixando um passivo tributário enorme. Porque quer queira, quer não, quando uma empresa entra numa crise financeira, a primeira coisa que ela deixa de pagar é tributo. Ela não pode deixar de pagar seu trabalhador, se ela nem tem greve no trabalho, e não pode deixar de pagar seus fornecedores. É o tributo. Então, muitas vezes a empresa, deixando de pagar o tributo, ela acha que está economizando um dinheiro, que lá na frente ela vai arrumar. Mas aqui no Brasil a carga tributária é tão alta e a margem de lucro das empresas é tão pequena que um mês que a empresa deixar de pagar todos os tributos, ela não consegue recuperar mais. Porque aqueles tributos que ela deixou para trás, que muitas vezes representa 50% do seu faturamento, dependendo da atividade, 55% do seu faturamento, não entra na sua margem de lucro, que muitas vezes é 2%, 5%, no melhor das hipóteses 10%. Não consegue. Não cabe ali naquela margem de lucro que tem que pagar sócio, ter distribuição de dividendos, reaplicar, reinvestir na empresa. Então, o que eu vejo, assim, quando a empresa deixa de pagar tributo, ela está indo pro calabouço, sei lá, está indo para o fundo do poço. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Achando que deixar de pagar tributo, ela está tendo uma vantagem. Na verdade, ela está encurtando a sua vida. Então, tem que ter muito bem pensado e organizado os passos da empresa. Agora, conta um caso para a gente de sucesso, de recuperação judicial, algum fato aí interessante e animador aí para os nossos empresários. Pelo Código de Ética da OAB, eu não posso ficar falando quais casos já ganhei, né? Isso não pode. Mas o casos de sucesso que eu geralmente vejo, os clientes que mais crescem aqui no escritório, são aqueles clientes que se antecipam às medidas do governo. Então, eles já preocupados, eles já começam a fazer as engenharias para não impactar a sua atividade ou para se beneficiar muitas vezes até com as medidas do governo ou para recolher o menos possível. Esses são os casos de sucesso. E nós temos hoje, né, no Supremo Tribunal Federal, né, aquela questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, que é considerada a ação do século, né? A Procuradoria da Fazenda Nacional tem como último argumento, que a União Federal já perdeu essa causa, mas tem como último argumento o respiro aos 49 do segundo tempo, que se os contribuintes vencerem essa ação, vai trazer um prejuízo de 250 bilhões aos cofres públicos. No meu modo de vista, é uma mentira, até porque, primeiro, os dados que eles apresentam não comprovam, eles apresentam o número, e segundo, a União Federal não vai perder 250 bilhões de reais. Eu sempre vejo que serão 250 bilhões de reais investidos na iniciativa privada, investidos na economia, que vão gerar mais riquezas para o país e, consequentemente, vai gerar uma arrecadação para a União Federal.
E essa tese, né, da exclusão da base de cálculo, do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, impacta em outros tributos. E daí vem a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS/COFINS, aí vem a exclusão do ICMS, do ISS do lucro presumido e outras questões. Então, tá marcado para esse mês, esse julgamento, dia 5 de maio, se nada acontecer no Supremo Tribunal Federal, que vai dar segurança jurídica ao contribuinte se o STF confirmar a decisão. Agora, se o STF alterar a decisão, aí vai impactar muito o mercado, vai impactar muito o sistema tributário, vai causar uma insegurança jurídica, vai mostrar que o direito dificilmente socorre ao cidadão brasileiro. Então, é uma questão pontual muito importante. Essa vitória que os contribuintes tiveram foi de um ganho enorme. Algumas empresas já estão se aproveitando, isso é importante dizer, que algumas empresas, inclusive tem casos aqui no escritório, que já transitaram em julgados as suas ações de exclusão do ICMS da base de cálculo PIS/COFINS e já estão recuperando os tributos que pagaram indevidamente. Tem empresas, por exemplo, no mercado, essa discussão é desde 1991, quando foi instituído a COFINS. Tem empresa que desde aquela época já entrou com a ação, que tem R$1 bilhão a recuperar. Então, ela praticamente dobra, faz outra empresa, ela tem um mercado para explorar com esses recursos. Nossa, já pensou? É um número muito grande. Mas é isso, né? Se arrasta por tanto tempo que você nem consegue colocar, talvez, esse resultado na conta, né? Você deixa lá e continua esperando e brigando. Geralmente é um tempo muito longo, né, doutor? Geralmente é um tempo muito longo. Aí depende da política da empresa. Tem empresa que não utiliza da decisão, fica aguardando o trânsito de julgado, mas tem empresas que já se beneficiam logo do começo para ter uma redução de carga tributária e ficar em pontos melhores na sua atividade empresarial, comercial, né? Então, ela já, não, vou me beneficiar que com isso eu vou aumentar minha margem de lucro, vou diminuir o meu preço, né, meu custo. Então, tem toda essa política, né, administrativa da empresa. Cada empresa adota uma medida. Tem umas que são mais arrojadas e tem outras que são mais cautelosas. Mas sempre é importante o contribuinte entrar com as ações ou fazer o resguardo dos seus direitos. Uma dessa que a empresa ganha, praticamente ganha um faturamento, ganha um ano de trabalho. Então, não dá para ficar dormindo no ponto e esperar as coisas acontecerem, né? Tem que estar sempre antenado para as oportunidades. Não, é verdade, sem dúvida. É que é isso, né? Brasileiro é ruim de briga, a gente é ruim de briga. É um povo muito simpático, bonzinho, memória curta, né? E às vezes a gente acaba deixando passar alguma coisa que é de direito, do nosso direito, né? Doutor, quais são suas recomendações para as empresas de pequeno e médio porte que ainda não adotaram planejamento tributário, que estão patinando no assunto? Quais os primeiros passos? Então, o primeiro passo é entender bem a sua atividade e os tributos que incidem sobre a sua atividade. Então, você entende para daí você consegue visualizar qual é o impacto tributário na sua atividade. Aí, o segundo passo é verificar as oportunidades que tem no mercado ou o que a concorrência está fazendo, se você não tiver acesso a um advogado tributarista. Enxergando oportunidades, viu uma notícia no jornal, viu que o concorrente está com preço melhor, é que alguma coisa ele está fazendo, não tem segredo. Ou está sonegando, né? Ou está fazendo um planejamento tributário, ou fez uma redução tributária em tal medida, ou fez um planejamento societário e tributário. Ele fez alguma coisa que lhe deu uma oportunidade, uma vantagem econômica. Então tem que ficar antenado ao mercado e, se puder, ter um advogado tributarista como consultor para o dia a dia, ou pelo menos mensalmente, é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos, né? Muitas vezes eu vejo a empresa crescendo, com excelente faturamento, novos contratos para entrar, mas não tem quem assessore a empresa. Ou paga um salário mínimo, meio salário mínimo, para um contador fazer tudo. É lógico que não vai encontrar as oportunidades e não pode nem esperar disso do contador, porque não está nem no contrato dele isso. No contrato dele está lá fazer, entregar as guias para ele recolher. Então, está bem assessorado, está antenado, seria a dica que eu dou, e está bem assessorado. Essas são as minhas dicas, né?
Acho que esses esclarecimentos foram imprescindíveis aqui para quem ainda está escorregando em planejamento tributário. A gente está aí já no mês de maio. Qual que é o período que você indica para começar? Tem um período no ano? Porque, assim, finalzinho de ano já se começa a pensar no enquadramento, se eu mudo, né, de simples para lucro presumido, né? Já tem ali uma discussão. No mesmo período que eu já começo a ver meu cronograma, a planejar? O seu primeiro recolhimento do ano, que geralmente ocorre em janeiro, determina o regime que você vai seguir durante todo o exercício financeiro. Então, o melhor momento é quanto antes melhor. O melhor é até redundante, né? Quanto antes melhor você puder fazer a consulta, se organizar, se prevenir ou até recuperar tributos que você pagou indevidamente ao maior do passado. Porque a empresa tem 5 anos, tem direito de recuperar os últimos 5 anos de recolhimento. Então, cada mês que o empresário não faz uma consulta, não verifica isso, ele vai perdendo, vai decaindo. Vai perdendo o direito daquele valor que muitas vezes ele pagou indevidamente ao maior. Então, quanto antes é o melhor. Excelente. Excelentes dicas, adorei o assunto, que eu sou muito lá de operações, sou mais marqueteira, mas é muito bacana ouvir e saber que a gente está em tão boas mãos, a G2, porque a gente já trabalha com você, doutor. Super obrigada pelo seu tempo, pelas informações. Fica aí a dica para os nossos amigos empresários. A gente também tem direito, dá para olhar aí para tributos com outros olhos e pensar em algumas vantagens. Super obrigada, viu, doutor Félix? Eu que agradeço o convite, achei muito bacana esse bate-papo e que tenha novas oportunidades. Bora, a gente volta a falar de outras coisas aqui e dar outras dicas. Muitíssimo obrigada. Até uma próxima. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau.